Olá, meus amores, vem cá, meus amores, porque eu quero compartilhar aqui uma palavrinha com vocês, né? Nessa noite de terça-feira, aqui em São Paulo, que o frio está de cortar de machado. Hoje está tão frio, meus amados, que meu banho hoje foi um banho sinuca. Mas deixa o banho de lado, né? Deixa meu banho sinuca de lado. Vamos aqui. Eu escrevi aqui, nós não vamos ler Bíblia não. É só você entender a palavra. Quero levar o seu entendimento da palavra. Eu escrevi aqui para andar mais rápido, não incompridar muito meu vídeo, né? Que o vídeo quanto mais curto, melhor para as redes sociais. Preste atenção, os judeus, eles estão errados por não crer no Evangelho de Cristo. Esse é o erro dos judeus. Eles só crêem na Torá. A Torá mostrava a vinda do Messias. A Torá dizia que mostrava a manifestação do Messias, né? E quando o Messias viesse, aquilo acabava. Mas ninguém entendeu isto. Então, esse é o erro dos judeus. Não crer no Evangelho de Cristo, a sua palavra, como está escrito. Se você não crê na minha palavra, não tem como você crer em mim, porque primeiro veio a palavra, né? Então, esse é o erro dos judeus, né? Eles creem na Torá, que é o Velho Testamento de Moisés. Mas o verdadeiro judeu não são religiosos. O verdadeiro judeus não são religiosos, apenas eles creem somente em Deus. Você está me entendendo, meus amados? Então, o erro dos judeus, eu vou apontar, o erro dos judeus é não crer no Evangelho de Cristo. Amém? Você está me entendendo? Os evangélicos, olha a diferença, né? Os evangélicos crêem no Evangelho de Cristo, né? Crê no Evangelho de Cristo, mas não o pratica. Olha o erro. Os evangélicos crêem no Evangelho de Cristo, só que não pratica, né? Não pratica. Aí vem o erro. E qual é o erro o maior erro dos evangélicos? Fizeram dessa crença do Evangelho de Cristo, né? Você vê por que os evangélicos não praticar, por a falta de praticar o Evangelho de Cristo, levaram eles fazerem do Evangelho de Cristo uma religião. Esse é o erro dos evangélicos, ter feito do Evangelho de Cristo, né? Em vez de praticá-lo, tornaram o Evangelho de Cristo numa religião. Numa religião, né? Crença, que você crê, crença, estou falando de crer, né? Crer não tem nada a ver com religião. Se você crê, não tem nada a ver com religião. Isso que somos nós da graça. Nós cremos sem ter uma religião envolvida. Amém, meus amados? Resumindo, os judeus erra por não crer na palavra
de Cristo. Os evangélicos erram por ter tornado o evangelho de Cristo em religião. Esse é o erro dos evangélicos, sendo que nem Deus, nem Jesus de Nazaré era religioso. Nem Deus, nem Jesus de Nazaré, eles não tinham uma religião. Amém, meus amados? Então tá a dica de hoje aí, né? Tomara que você entenda isso. Se você entender isso aí, você vai deixar de ser um religioso e ser apenas um crente em Cristo, não um crente religioso, porque aí é onde está a falha. Os evangélicos são crente religioso, os da graça são apenas crente no Cristo Jesus. Amém? Fique em paz. Nós se encontramos nessas voltas da vida por aí. Amém? Sejam todos abençoados pela graça.